né? Muitas pessoas precisam de ajuda e a gente, claro, traz pessoas aqui também para ouvir, para contar um pouquinho de suas experiências, do que passaram aí durante essa tragédia que ainda continua aí em alerta aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu vou conversar agora com um colega que também aqui, parceiro de comunicação, né? É o Márcio Lima, ele que é comentarista ali na RDC TV e também passou por uns momentos complicados aí durante esse período de enchente. Conta aí um pouquinho da tua experiência, o que tu passou, fala pra gente. Bom dia. Bom dia a ti, bom dia ao Everson, né? É claro que a gente gostaria de estar aqui falando em outro momento, né? Não nesse momento tão complicado para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o povo gaúcho, né? E eu acho que é importante todos os canais, todos os veículos de imprensa estarem informando, né, de uma forma séria, de uma maneira a colaborar com a população gaúcha e com as forças aí de colaboração nesse momento tão difícil do estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu particularmente, eu moro no centro histórico, né? Eu moro onde foi atingido áreas que antigamente não podia se imaginar, né? Eu, obviamente, não estava presente naquela enchente que teve em 1941, mas eu pude ver coisas hoje inimagináveis, assim, Fernanda, dentro do centro de Porto Alegre. Da minha casa, né? Eu moro na Rua Demétrio Ribeiro, para quem conhece o centro de Porto Alegre, eu consegui enxergar, assim, toda a cheia do Guaíba. Eu enxergo o estádio Beira-Rio, eu enxergo a orla do Guaíba, e eu pude ver em loco, assim, esse crescimento do Guaíba, a enchente toda chegando em Porto Alegre. Então foi muito impactante para mim, assim, foi uma coisa que eu não imaginava viver, né? Eu não imaginava que isso fosse possível, né? Acho que ninguém imaginava algo de tamanhas proporções como a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. Então foi impactante para mim, foi muito forte, assim, foi muito sério tudo isso que está acontecendo, né? Então a gente acha que ainda vai levar muito tempo, né, tanto psicologicamente, né, quanto a questão estrutural. Então eu nem se falo de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, da capital, das regiões atingidas. Eu vi algumas reportagens, né, falando de cidades no mundo inteiro que passaram por algo semelhante. E é interessante que a gente veja, assim, ontem a gente viu reportagens sobre cidades nos Estados Unidos que sofreram com o Katrina, e a enchente do Rio Grande do Sul, o Lago Guaíba, ele já ultrapassou, né, o número o volume de água e o número de pessoas atingidas, né, e os Estados Unidos levou aproximadamente aí quase que 10 anos, né, para se recuperar de tudo isso. Então a dimensão é muito maior do que a gente imagina. A gente viu aí em vários meios de comunicação, nas redes sociais, que a água chegou assim muito depressa. Algumas pessoas tiveram até dificuldade de sair. Como que foi a tua experiência em relação a isso? Pois é, então, Fernanda, eu saí da minha casa, eu estou fora de casa desde sábado, né? Então, a chuva ela começou em Porto Alegre no dia 1º, né, no feriado do dia 1º de maio, que foi na quinta-feira, e ela se intensificou a partir de sexta-feira. Então, até sexta-feira eu estava na minha casa, estava tudo tranquilo, né? Por volta de 10 horas da noite da sexta-feira, do dia 3, faltou luz em todo o centro histórico de Porto Alegre, né, e região próxima. E aí, no sábado à tarde, eu tive que sair da minha casa porque a água começou a avançar, começou a se intensificar, faltou água, né? O meu prédio, eu moro no 9º andar, então eu não perdi nada, né? Eu tive esse privilégio de não perder nada na minha casa, mas tive que sair da minha casa, né? A minha garagem é subsolo, ela alagou, a rua começou a alagar, e aí vieram outros problemas, assim, que é o que causou impacto, né? O centro de Porto Alegre ficou às escuras, começaram a acontecer assaltos no centro de Porto Alegre, a insegurança tomou conta do centro de Porto Alegre por alguns momentos. Eu estive no centro de Porto Alegre pela última vez na segunda-feira, onde eu fui buscar roupas e mais algumas coisas, porque eu já sabia que eu vinha para o litoral. E aí foi muito impactante, porque foi exatamente no momento em que foi desligado uma das principais bombas de água, que impede que a água do Guaíba inunde bairros como Cidade Baixa e Menino Deus. E foi exatamente o que aconteceu quando isso foi desligado, na segunda-feira por volta de 15 horas, entre 15h30 e 16 horas da tarde. Então, nesse momento, eu estava indo para o centro de Porto Alegre, e foi muito impactante porque eu vi as pessoas brigando no trânsito, eu vi as sinaleiras desligadas, um trecho de 2,5 km, eu levei 3 horas para fazer, num engarrafamento. Eu acessei a Rua Demétrio Ribeiro pelas partes mais altas do centro de Porto Alegre, para quem conhece, né? Eu acessei pela Avenida Borges de Medeiros, Salgado Filho, Borges de Medeiros e Fernando Machado.
E foi impactante porque eu vi as pessoas na rua, Fernanda, as pessoas com malas, com cachorros, com cadeira de praia sentado na frente dos seus prédios, esperando aplicativos, né, de locomoção, algumas pessoas caminhando sem rumo, assim, né, para ver as enchentes e tentando sair do centro de Porto Alegre. Esse foi o momento que mais me impactou, porque a gente está acostumado a ver isso em filmes, né, e eu não imaginava vivenciar isso na cidade de Porto Alegre, e foi o momento que mais me impactou, que de fato assim pegou bastante e eu caí na realidade de tudo que estava acontecendo no estado. Quando você foi lá, já tinha baixado a água? Não, quando eu fui lá, ela ainda estava mantendo o pico, né? O pico foi de 5,33 metros, e esse pico foi no domingo. E eu estive no centro de Porto Alegre na segunda-feira, né, por volta de 15h30, 16 horas. Então a água estava no seu momento de mais alto, né, onde a enchente estava mais forte, especificamente no centro histórico, né, especificamente na região toda ali da Orla do Guaíba, que é onde eu moro. Então eu fui no pior momento, né? E no momento que exatamente estava sendo atingido um bairro que ninguém se imaginava, né? Que é o bairro Cidade Baixa e o bairro Menino Deus, inclusive atingindo um dos principais hospitais de Porto Alegre, que é o Hospital Mãe de Deus. Então foi muito impactante ver tudo aquilo, foi de fato uma cena de guerra, foi algo que eu nunca imaginei poder ver. As pessoas desesperadas, as pessoas sem saber como iam sair daqueles locais, que tipo de assistência iam ter. Antes, acho que na parte da manhã, o nosso prefeito, o Sebastião Melo, tinha sugerido que as pessoas que pudessem se deslocar para o litoral, que tivessem casas no litoral, viessem para o litoral gaúcho, que seria muito melhor, porque Porto Alegre iria colapsar, e de fato colapsou. Então teve tudo isso, as pessoas começaram a obedecer ou entender a gravidade da situação e aceitaram essa sugestão do prefeito Sebastião Melo. Eu fui uma delas, né? Acabei vindo para cá na quarta-feira, porque em meio a isso tudo a gente ainda conseguiu ajudar algumas pessoas, Fernanda, junto com amigos, né? Em particular o Escalona. A gente entregou 5.000 sanduíches. Então, em 3 dias, a gente fez 5.000 sanduíches, entregamos para as equipes que estavam prestando socorro em alguns abrigos. Então, antes de vir para cá, ainda deu tempo de poder, na medida do possível, ajudar um pouco, né? Acho que nesse momento todo mundo tem que, o mínimo possível, ajudar, já vai fazer a grande diferença. Márcio, e você viu de perto, né? Realmente muitas pessoas que estão ali precisando de ajuda para comer, para se vestir. A gente imagina a gente na nossa caminha, quentinha, né? Com um cobertor, mas tem muita gente aí que às vezes está passando frio. E ainda tem muitas pessoas precisando de ajuda, né? Tem sim. Foi isso que eu vi, assim, eu fui em alguns abrigos, a gente vê famílias inteiras, né, que saíram de casa com a roupa do corpo, na maioria das vezes essa roupa molhada. Então, chegando a um abrigo, sendo muito bem recebida, isso é importante dizer, todos os abrigos oficiais que existem em Porto Alegre, ao menos aqueles que eu fui visitar, as pessoas muito bem recebidas, tudo muito bem organizado, mas assim, Fernanda, famílias inteiras, assim, que chegaram em abrigo com roupa do corpo, molhadas, né, em estado de choque, alguns faltando membros da família, né? Então, assim, tem muita gente ainda que não saiu dos locais, né, ainda com todas as recomendações. Algumas retornaram, né, a partir de um declínio da enchente, né, o rio recuou um pouquinho, mas aí com as chuvas que começaram desde sexta passada, novamente voltou a encher. Então as pessoas tinham retornado para tentar salvar alguma coisa e agora voltou a encher e elas estão novamente necessitando de resgate, necessitando de assistência e verificaram que não tem mais nada. Tudo aquilo que foi construído durante os anos, né, com a força da família, deixou de existir, não tem mais nada. Realmente é uma situação muito triste. Você falou que mora, né, em apartamento. Muita gente pensou, não, vai alagar, mas eu estou aqui na parte de cima, não vai ter problema, né? Mas ninguém imaginava que ia faltar água, que ia faltar energia e também suprimento, já que não pode sair, né? E esse é o principal, assim. Eu sou uma dessas pessoas que até o sábado eu estava, assim, tranquilo, né, observando tudo o que estava acontecendo, sensibilizado com o que tudo estava acontecendo, mas imaginando que eu não seria atingido e que eu poderia, quem sabe, ser uma ilha no sentido de ajudar as outras pessoas, abrigar as outras pessoas, mas isso não foi possível. E eu moro no 9º andar de um prédio, mas para chegar no meu prédio, a estrutura do meu prédio está comprometida pela água, pela enchente, né? Então, é isso, né? O resumo de Porto Alegre é isso. Áreas como o bairro Menino Deus, que é um bairro que
jamais se imaginou que poderia ser inundado, né? Um bairro considerado de classe média alta, que tem toda uma estrutura, e foi inundado. As pessoas não imaginavam. Eu tenho amigos que moram lá que até segunda-feira, que foi quando isso aconteceu, estavam em casa com água, com luz, transitando normalmente dentro de Porto Alegre, inclusive alguns deles colaborando com a gente nesse trabalho que a gente fez de levar alimentação para quem estava ajudando os desabrigados. Estavam normalmente tranquilos e tiveram que sair correndo de onde a gente estava. Nós estávamos na Zona Norte, próximo ao shopping Iguatemi. Tiveram que sair correndo para casa para salvar suas coisas, porque começou a inundar o bairro Menino Deus. Então foi algo nunca visto. Eu nunca tinha visto nada parecido e não imaginava passar por isso. Agora a gente pode mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de esporte, né, já que você também é comentarista. Fala pra gente como é que está a situação, o pessoal lá do RDC TV, né? Mandar um abraço também para os colegas aí comunicadores. Como que vai ficar a questão do esporte daqui para frente? Explica aí um pouquinho como é que vai ficar esse cenário. Legal. É importante, assim, eu quero aproveitar aqui o momento para mandar um abraço para todos os meus colegas da RDC TV. E eu ouvi uma frase do Guilherme Paz, que é o âncora do nosso programa de esportes lá da RDC, e ele falou o seguinte: agora não é o momento de nós sentirmos a nossa dor. Vamos sentir primeiro a dor dos outros e colaborar, e depois a gente pensa na nossa dor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa TV, a RDC, ela fica no 4º distrito, e o 4º distrito está completamente debaixo d'água. Então nós não nos demos o direito ainda de sentir a nossa dor, né? Quando eu falo nós, eu não estou aqui, não tenho autorização para falar em nome da TV, da RDC, mas estou falando aqui em solidariedade aos meus colegas. Nós não sentimos a nossa dor ainda e nós estamos todos, de alguma forma, colaborando com o que está acontecendo. Mas falando de esporte, né, a gente, que é o meu meio, né, eu sou comentarista oficial da TV, e a gente está muito preocupado, né, porque todo o Brasil está sensibilizado, mas me parece que a CBF não se sensibilizou ainda com a situação dos clubes gaúchos. O Campeonato Brasileiro continua acontecendo, houve várias solicitações da dupla Grenal, Grêmio, Inter e também o Juventude, e foi marcada uma nova reunião para decidir com o Conselho, né, técnico no dia 27 de maio, ou seja, praticamente no final do mês, para decidir se o Campeonato Brasileiro para ou não. Então, eu acho que isso sensibilizou todo o Brasil, né, e parece que a CBF, né, os comandantes da CBF não se sensibilizaram com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é algo fora de qualquer parâmetro que já se teve, e eu acho que o mínimo que poderia ser feito era exatamente isso, que se parasse o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro. Não há clima para falar de futebol dentro do Brasil, né? Não há como você vir para uma TV, seja aqui no Rio Grande do Sul, é impensável, mas fora do Rio Grande do Sul, e você falar sobre rodada de Campeonato Brasileiro, você falar sobre classificação, você falar sobre gol bonito. Não há clima no Brasil para que o futebol continue. O futebol é sim um entretenimento, é uma forma das pessoas se sentirem melhor, das pessoas se divertirem, é o esporte mais popular do Brasil, e por ser o esporte mais popular do Brasil, é o primeiro que deveria dar o exemplo em parar suas atividades e voltar suas atenções para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e eu acho que daqui para frente a nossa relação, nós pessoas com o clima, com tudo isso que está acontecendo, ela vai ter que ser pensada de uma forma diferente, porque isso vai voltar a acontecer, talvez aconteça em outros lugares, talvez volte a acontecer até mesmo aqui no Rio Grande do Sul. Então, acho que agora é o momento de pararmos tudo que for possível, né, e pensarmos primeiro na solidariedade, né, primeiro na dor das pessoas, né, aqui do Rio Grande do Sul, e depois numa forma de, daqui para frente, o esporte colaborar com isso, né, e nós pensarmos de forma diferente como a gente vai tratar daqui para frente tudo que ainda pode acontecer em termos climáticos. Eu não sou um hidrólogo, eu não sou, né, um geólogo aqui para falar especificamente e tecnicamente sobre esse assunto, mas eu acho que a gente precisa repensar nossa relação com tudo isso daqui para frente, e o esporte, ele tem o seu papel e tem a obrigação de cumprir o seu papel num momento tão triste como esse.
Até porque você falou, né, que o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, os jogadores daqui, eles ficam em desvantagem, né? A questão do treino, a questão até o aeroporto daqui está fechado, né? Não se sabe quando que vai abrir, então todas essas questões aí prejudicam, né? São coisas assim, Fernanda, que estavam fora de qualquer script, né? Não é uma determinação da dupla Grenal através dos seus presidentes, do Alessandro Barcelo, do Alberto Guerra, ou do presidente do Juventude, que eu peço desculpa, agora me faltou o nome dele. Não são os clubes do Sul que decidiram que não vão treinar. Não, a arena foi inundada. A arena teve água acima do primeiro andar ali das arquibancadas. E tem o Beira-Rio. Em Caxias do Sul, o Juventude não teve estádio inundado, mas teve a cidade inundada, teve muitos deslizamentos em Caxias do Sul, e o Juventude cedeu o seu ginásio como abrigo. Então, assim, a dupla Grenal está sem treinar, e o Juventude também, desde o dia 3. Então, assim, não há como pousar em Porto Alegre. Então, assim, como é que o Grêmio Inter e Juventude vão mandar seus jogos se as equipes de fora não conseguem chegar em Porto Alegre? Porque agora está se pensando em alternativas como a base aérea de Canoas, o aeroporto de Caxias do Sul, Passo Fundo, Santo Ângelo e até mesmo Chapecó. Mas não há como os clubes chegarem e não há como a dupla Grenal sair. É impossível, nesse momento, falar de futebol. E isso não foi provocado pela dupla, pelos seus presidentes, pelas suas torcidas, não. Foi algo que ninguém imaginava e que está acontecendo e precisa ser tratado, e precisa ser dado um destino para isso. E eu acho que não há outra alternativa senão parar 100% do Campeonato Brasileiro, porque se a gente imaginar que a dupla Grenal possa voltar a jogar daqui a 30 dias, ainda que treine fora do estado do Rio Grande do Sul, já passou, já está muito prejudicado, tem a questão psicológica dos jogadores. Os jogadores também têm as suas famílias no Rio Grande do Sul. A gente pode pegar o exemplo, por exemplo, do Diego Costa, o jogador, o atacante do Grêmio, ele morava em Eldorado do Sul. Eldorado do Sul teve 95% da cidade dizimada pelas cheias, né? E se viu esses jogadores colaborando, resgatando pessoas, os jogadores do Inter, o Thiago Maia, que veio do Flamengo, jogador do Inter, colaborando como um cidadão. Então, assim, não há como reduzir, não há como aproximar essa desvantagem em termos esportivo que Grêmio, Inter e Juventude já deixaram de ter em relação a todos os outros times no Rio Grande, no Brasil. E aí, se a gente falar da questão humanitária, bom, daí acho que não há discussão, né? Tá certo, a gente conversou aqui um pouquinho com o Márcio Lima, né, ele que é comentarista ali do RDC TV de esportes. Obrigada por receber a nossa equipe. E se você quiser também aproveitar a oportunidade e falar aí com a população aqui do Rio Grande do Sul, dar, então, aquela mensagem de apoio. Eu acho que isso é importante e a gente, né, como veículo de comunicação, fazendo parte de toda a imprensa do estado do Rio Grande do Sul, esse é o momento exatamente disso, da gente poder olhar para as pessoas e dizer que, sim, é um momento muito difícil, é um momento que ninguém imaginava passar, ninguém queria passar por esse momento, mas nós vamos superar. Eu não sei quanto tempo vai levar essa superação, eu não sei de que forma especificamente nós vamos fazer, mas juntos, todo o povo do Rio Grande do Sul, com seu histórico de batalha, seu histórico de luta, nós vamos conseguir recuperar tudo o que foi perdido e nós vamos recuperar cada um dos cidadãos do Rio Grande do Sul que foram atingidos por essa tragédia, eu não tenho a menor dúvida disso. Então é um momento de muita tensão, de muita intranquilidade, de muita impaciência, mas é um momento que nós precisamos, na medida do possível, buscar esse autocontrole e aguardar, não há o que fazer, a gente precisa aguardar, precisa esperar mais alguns dias e daí para frente começarmos a tomar ações imediatas que vão fazer a diferença lá na frente para todas essas famílias atingidas. E, mais uma vez, eu acho que a imprensa do Rio Grande do Sul está fazendo seu papel de uma forma muito boa, né? Os veículos sérios, aqueles que levam a informação, o fato e não o fake, né? E que colaboram para que as pessoas tenham, neste momento, cada vez mais a sua vida, na medida do possível, facilitada. Mas eu não tenho a menor dúvida que o Rio Grande do Sul vai se recuperar e, desde já, aqui, em meu nome, como cidadão gaúcho, eu quero agradecer a todas as pessoas do Brasil inteiro que, de alguma forma, colaboraram com o estado do Rio Grande do Sul, né? Especificamente, Fernanda, eu quero abrir aqui um espaço para agradecer a empresa que eu trabalho, que hoje está disponibilizando, através da nossa CEO, 2 carretas de mantimentos que estão chegando em Porto Alegre, provavelmente vão lá para o espaço do Estádio Olímpico, do Antigo Olímpico, para ser distribuído, entre elas colchões, mantimentos e até mesmo eletrônicos. Então, isso deve estar chegando entre hoje e amanhã, vindo do Paraná, sede da nossa empresa no Paraná, e eu queria aqui, em nome
de todas as pessoas que eu conheço que foram atingidas, eu tenho familiares que foram atingidos, eu tenho amigos que foram atingidos, agradecer a tudo isso que o Brasil vem fazendo pelo estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, nós seremos eternamente gratos a todos vocês. Obrigada, Márcio, por comentar um pouco sobre a sua experiência, né? Também atualizar a gente aqui sobre o cenário de esporte aqui no Rio Grande do Sul. A gente já está crendo aí que vai vir novidades, coisa boa, que o Estado vai se reerguer e a gente já te convida, tá bom? Para você, quando tiver novidades, para você vir trazer aqui para a gente. Beleza, com certeza. Eu que agradeço, né? Obrigado à TV Litoral, né? A parceria, né? Os meus colegas todos da TV Litoral, a ti, né? E estou à disposição sempre que possível, que for para levar informação e fato, coisas que podem ajudar as pessoas, podem contar sempre comigo. Obrigada. E a gente volta com você ao estúdio. Parabéns, Fernanda, pela matéria e um abraço aí para o Márcio Lima, um grande parceiro, na verdade.